Salve, salve, torcida vascaína, família vascaína de todo o Brasil, de todo mundo, beleza? Mais um vídeo marcando tempo lá no canal, pra falar do Vasco, sempre do Vascão, hein? Cadê os reforços, Pedrinho? Trabalha, Pedrinho, trabalha! Cadê os reforços, né? Admar Lopes continua na Europa e a gente aqui no Brasil tentando descobrir o que está acontecendo lá, quais são as negociações que estão ocorrendo por lá, né? O que vem se noticiando, torcedores vascaínos inscritos no canal aqui do Templário, né? É que realmente não seria só o Andrés Gomes, o ponta colombiano, a negociação do Vasco. O Vasco também estaria tentando trazer pelo menos um zagueiro. Pelo menos um zagueiro. Já foi especulado o Nino, ex-Fluminense, o IR Mina, grandes nomes aí, como outros nomes não tão conhecidos assim de nós vascaínos, né, do futebol brasileiro, né? A gente tem que acreditar nesse momento, né? Não tem outra situação que não seja acreditar que o Edmar Lopes tem aquele banco de dados, né, que ele mapeou no futebol europeu e no futebol sul-americano, e a gente tem que acreditar que ele realmente vai conseguir trazer, pelo menos, o Andrés Gomes com um zagueiro junto, né, nesse pacote aí, nesse possível pacote vascaíno. É bom salientar mais uma vez, igual a gente já vem falando aqui no canal do Templário, né, que o Vasco está em recuperação judicial. Então tudo fica mais difícil. Tudo o Vasco tem que dar satisfação ao Ministério Público, à Justiça, né? Porque senão ele pode perder esse processo da recuperação judicial, que seria um verdadeiro caos dentro do Vasco. É muito importante a gente ter isso, a gente tem que cobrar. Se vira, Pedrinho, trabalha, trabalha, trabalha. A gente tem que cobrar, mas a gente tem que ter ciência que tudo é mais difícil quando se trata de justiça, né? O Vasco, para conseguir dar entrada, de fato, com aquele plano de pagamento aos credores, né, que faz parte da recuperação judicial, o Vasco precisa mostrar para a Justiça que ele está, de fato, se recuperando, que ele tem condições de pagar os seus credores e ampliar receitas. Então, para se contratar jogador, você está ampliando o quê? As despesas, correto? Então, para se ampliar as despesas, o Vasco precisa mostrar que ampliando despesa ele está alavancando receita lá na frente. Com a permanência do Vasco na Série A, né, com avanço na Copa do Brasil. É esse tipo de argumento que o Vasco tem que ter e que eu acredito, né, que o nosso jurídico, né, o Felipe Carregal, o VP jurídico lá, esteja conduzindo isso da melhor maneira possível dentro do Vasco da Gama. Mas essa morosidade está incomodando, né? A gente sabe da dificuldade de ser uma RJ, né? O Vasco conseguiu postergar mais 90 dias, né, a suspensão de pagamentos. Isso é muito bom porque evita penhoras, né? Senão o Vasco estaria totalmente sufocado financeiramente e seria mais do mesmo do que aconteceu no passado, né? Atraso de salário, antecipação de receita dos anos seguintes, enfim, aquela zona que era o Vasco da Gama. O Vasco está tentando ser organizado, mas a gente está aqui ficando cada vez mais desesperado com essa falta de reforço. O Z4 está aí, ó, né? Nós estamos na beira do Z4. Hoje tem jogo, né? Hoje tem jogo, 4 de agosto. Hoje tem jogo do Santos com Juventude, jogo de quem está lá embaixo. Tem que torcer para o empate ou para uma derrota do Santos, né? O empate do Santos já coloca o Vasco na zona, mas não faz com que nenhum dos dois dispare, né? Empate de Santos e Juventude. E se o Juventude vencer, o Vasco continua fora da zona e todo mundo lá para trás, né? E pensando em 45 pontos, né, o Vasco tem 10 vitórias ainda para conseguir em 22 jogos nesse campeonato, né? Então, assim, a situação está cada vez mais preocupante para nós torcedores do Vasco. Por isso que a gente pede todo dia aqui, trabalha, 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 Pedro. Trabalha e traga os reforços. Admar Lopes, tragam os reforços. O Vasco precisa de reforço para poder dar um salto de qualidade e respirar no Campeonato Brasileiro, sonhar mais alto e principalmente na Copa do Brasil, sonhar em continuar avançando. Caso contrário, será desespero daqui até o fim e aí, cara, aquele resultado que a gente já sabe, né? E que a gente não aguenta mais. Essa é a mais pura verdade. Enfim, especulação do momento, notícia do momento, é que não seria só o ponta, também teria um zagueiro chegando junto aí. Vamos torcer que seja logo,
Quem sabe seja agora para o Dia dos Pais, um presente para os pais vascaínos, né? Um pacote de reforços. E que o Vasco consiga se livrar das barangas, né? Jean David, Alex Teixeira, entre outros jogadores que não estão sendo utilizados e que ficam pesando na folha. O Vasco, ó, dê vazão para essa turma, para melhorar o fluxo de caixa e manter as coisas direitinho lá na Justiça, na nossa região. Beleza? Forte abraço, pessoal.